Seja muito bem-vinda ao Pedacinho do Mundo Nath Souza. Eu espero que você esteja gostando dessas aulas que eu estou disponibilizando para você. Eu espero que você esteja aprendendo bastante. E aí eu pergunto, tá preparada para a aula de hoje? Pegou papel, caneta, tudo direitinho? Então, vamos embora! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre microagulhamento no tratamento da cicatriz atrófica da acne. As cicatrizes atróficas são depressões dérmicas provocadas pela destruição do colágeno durante doenças cutâneas de caráter inflamatório, que é o caso da acne. Cerca de 80 a 90% das pessoas que têm acne apresentam cicatriz atrófica. Então, ela é muito comum após o quadro da acne inflamatória. Essa atrofia ela pode afetar a epiderme, a derme e até o tecido adiposo. Tudo isso, a profundidade que vai atingir nessa atrofia, essa destruição, vai depender da intensidade e da duração do processo inflamatório. Por isso que nós falamos que é importante controlar a inflamação. Por isso que nós falamos que é importante controlar a inflamação na acne. A gente precisa atuar nesse pilar para que a gente evite essas consequências tão negativas após um quadro de acne inflamada. Segundo Goodman e Keller, as lesões inflamatórias da acne elas maturam através das fases da cicatrização, desde a fase inicial, que é o processo de inflamação, formação de tecidos de granulação, até as fases subsequentes, fibroplasia e a remodelação tecidual. As lesões da acne, elas se iniciam geralmente bem abaixo da epiderme e isso, vai gerar uma cicatrização mais profunda, porque ela vai envolver estruturas mais profundas. E vou fazer um desenho aqui para que você consiga entender o porquê disso. Olha só, a gente tem a epiderme e o nosso folículo, ele é formado a partir da invaginação da epiderme. Então, a epiderme, ela invade a derme e aí a gente tem a formação, do folículo. Associada a esse folículo, nós teremos a presença das glândulas sebáceas. E todo o comprometimento da acne, todo o processo de inflamação, ele vai acontecer mais profundo, em estruturas mais profundas. Por isso, que essa cicatrização, ela vai envolver essas estruturas mais profundas e favorece, o surgimento da cicatriz atrófica. Com o processo inflamatório oriundo da acne, ocorre aumento da atividade enzimática e liberação de mediadores da inflamação. Isso vai provocar destruição das estruturas mais profundas e aí vai levar a uma perda de substâncias, que vai contribuir para essa cicatriz atrófica. Então, a deterioração da epiderme, da derme e do tecido adiposo, ela vai ser resultante da ação destrutiva das citocinas inflamatórias. Então, as citocinas inflamatórias, elas vão acabar destruindo esse tecido, seja epiderme, parte da epiderme, derme, parte da derme ou até parte do tecido adiposo, levando a essas lesões deprimidas e aí a gente tem essa cicatriz atrófica. Existem algumas classificações para as cicatrizes atróficas. Eu trouxe aqui dois tipos, para a gente poder ver um pouquinho mais. A primeira classificação, ela fala que a cicatriz atrófica ela é dividida em distensíveis e não distensíveis. E como é que nós vamos fazer essa avaliação? O cliente chegou pra gente, a gente está lá, realizando a consulta, realizando a avaliação. A gente viu a cicatriz, a gente vai pegar e vai esticar a pele. Se essa cicatriz, ela desaparecer, nós classificaremos essa cicatriz como distensíveis, certo? Mas se a gente esticar a pele e essa cicatriz ela não desaparecer, nós classificaremos ela como não distensível. E aí, quando a gente fala das distensíveis, nós teremos dois subtipos, que são as retráteis ou as não retráteis. E o que é que a gente vai precisar observar para a gente fazer essa subdivisão, essa subclassificação, quando nós avaliarmos e detectarmos que ela é uma
cicatriz atrófica distensível, a gente vai precisar observar a fibrose. Se houver uma fibrose moderada, ela vai ser classificada, né, como retráteis. Se não tiver fibrose, ela vai ser classificada como não retráteis, certo? Então, a gente esticou a pele e aí desapareceu aquela cicatriz, ou então teve uma melhora muito grande. Essa cicatriz atrófica, ela vai ser classificada como distensíveis. Se não desaparecer, ela vai ser classificada como não distensíveis. E aí, a gente esticou, ela desapareceu, ou então ela teve uma boa melhora. Agora, a gente vai avaliar a fibrose. Tem alguma fibrose moderada? Se tiver, ela vai ser uma cicatriz atrófica distensível retráteis. Se não tiver, ela vai ser classificada agora como cicatriz atrófica distensíveis não retráteis, certo? Então, é importante a gente fazer essas observaçõezinhas com relação, né, à melhora, né, quando estica a pele, e com relação também à fibrose, para a gente poder fazer a classificação. Então, esse aqui é um modelo de classificação. Agora, nós vamos para o segundo modelo de classificação. Esse segundo modelo, ele foi sugerido, né, por Jacob e colaboradores, e eles basearam a largura, a profundidade e a arquitetura tridimensional das cicatrizes atróficas. E com base nisso, né, eles classificaram, e aí a gente faz também, né, a avaliação com base nessa sugestão. Eu até gosto mais desse modelo do que o primeiro modelo. Então, vocês podem mesclar, fez a avaliação de vocês, a consulta lá, tudo direitinho. Aí vocês podem mesclar. Pega lá o primeiro conceito, classifica, e aí depois vocês vêm nesse conceito aqui para poder fazer a classificação. Ou então, escolhe esse daqui. Então, eu prefiro que vocês escolham esse ao primeiro modelo, tá? Pode fazer os dois, ou então vejam esse modelo aqui, que fica muito mais fácil da gente fazer essa classificação das cicatrizes atróficas. O primeiro tipo é o tipo Ice-Pick. Essa cicatriz atrófica, ela representa 60 a 70% das cicatrizes. Então, o índice é muito grande. A maioria, né, das pessoas que a gente for atender, ela vai ter esse tipo aqui de cicatriz, certo? Porque tem aqui, né, representa 70 a 70%, então a maior parte tem esse tipo de cicatriz. Elas são estreitas, menor que 2 milímetros, são pontiformes, profundas, podendo estender-se até a derme profunda ou tecido adiposo. E olha a característica dela. Na parte externa, ela é mais aberta do que a base. Então, ela forma um V, certo? Isso aqui é para que a gente avalie, né? Vocês vão ver na foto, eu vou mostrar uma foto para vocês, que vocês vão conseguir ver o formato. Então, a superfície, né, a parte externa dela é maior e a base vem estreitando. O segundo tipo é o rolling. Ele representa 15 a 20% das cicatrizes atróficas. Então, a gente vê com menos frequência esse tipo aqui. Elas são mais largas, em torno aí de 4 a 5 milímetros, onduladas, e elas estão aderidas à derme subjacente. Apresentam um formato tipo M, vocês vão observar na foto. E temos o tipo 3. O tipo 3 é o boxcar. Ele representa 20 a 30% das cicatrizes atróficas. São redondas, ovais, fica ali, né, uma largura de 1 a 4 milímetros. As bordas verticais, elas são bem demarcadas, são largas, pode ser superficial ou pode ser profunda também, e o formato vai ser tipo U. Olha aqui a foto. Então, olha só, aqui nós temos o primeiro tipo, né, que é o Ice-Pick. Então, ela é mais fininha, né, 2 milímetros de largura. Percebam aqui como ela forma tipo um V, né? Então, a superfície é mais aberta e a base é mais estreita. O segundo tipo, nós temos uma cicatriz atrófica mais larga. Ela fica aí em média de 4 a 5 milímetros, pode ser também mais profunda ou mais superficial. E nós temos o modelo 3, que é o boxcar. Ele tem uma largura aí entre 1 e 4 milímetros. Olha aqui como forma, ó. Reparem que esse aqui forma um V, esse aqui forma tipo um M e esse aqui forma tipo um U. Tá vendo as características que nós vimos? Então é isso, são esses 3 tipos. É importante, né, que a gente
Verifique a diferença para que a gente faça uma boa avaliação. Agora eu vou mostrar para vocês na pele, para que a gente consiga, né, visualizar esse desenho na pele dos nossos clientes. Aqui nós temos, vou fazer um aqui, que é o modelo, né, o tipo 1, que é o Ice Peak. Vou fazer um círculo aqui em verde para que vocês consigam visualizar. Olha como ela é, tá vendo? Ela é bem estreitinha, mas pode ser bem profunda. O modelo 2, olha como ela é. Ó, aqui já tá até circulado, né? Mas eu fiz um círculo aqui verde para que vocês consigam visualizar ainda mais, né? Para saber onde é que a gente está falando. Então, percebam aí as características, ela é mais larga, as bordas elas não são tão definidas, são maiores. E aqui o tipo 3. Repare como as bordas ela é mais delimitada. Ó, eu tô fazendo um contorno aqui em verde para que vocês consigam perceber. Olha como a borda dela é mais delimitada e ela é menos larga, né, do que a Rolling, mas ainda assim é mais larga do que a Ice Peak. Então vão percebendo aí essas características para que vocês consigam avaliar bem e passar isso para o cliente. A gente vai ver, ó, tem umas que têm respostas melhores do que outras. E tudo isso é importante a gente falar no momento da avaliação, para depois o cliente não falar: ah, mas você disse que ia melhorar, ah, mas você disse que ia assumir, ah, você falou isso, você falou aquilo. Então é importante, né, que a gente entenda isso e que a gente informe para o nosso cliente, para que ele saiba o que espera, né? Ah, ó, vai ter uma melhora, mas tal tipo de cicatriz vai ter mais melhora do que o outro tipo. E ó, aqui nessa região a senhora tem tal tipo, em outra região a senhora tem outro tipo. Porque percebam que uma pessoa, ela pode apresentar vários tipos de cicatrizes atróficas. Porque o que vai diferenciar aqui é como é que foi a inflamação daquele local. Então, possa ser que uma acne teve menos inflamação do que outro. E isso vai determinar, né, como será essa cicatriz atrófica. Agora a gente começa a falar, né, sobre o tratamento. Então a gente já entendeu como que ocorre, né, essa cicatriz atrófica. Então tem uma inflamação, liberação de citocinas. Essas enzimas, essas citocinas, elas vão fazer a destruição, né, de algumas estruturas. Como é um tecido mais profundo, a gente tem a perda, né, dessas substâncias, deixando essa cicatriz atrófica, né, deprimida. E aí agora a gente vai começar a ver um pouquinho com relação aos tratamentos. Até o momento não há tratamento padrão, certo? É um verdadeiro desafio a cicatriz atrófica. Mas as pessoas fazem, né, cirurgias, utilizam a dermoabrasão, laser fracionado ablativo ou não ablativo, peelings químicos, transplantes de gordura, preenchedores. Então são várias aí os tratamentos, né, que nós temos disponíveis para tratar e tentar melhorar essa cicatriz atrófica. Cada técnica é mais indicada para um tipo de cicatriz, mas a gente pode combinar tratamento, porque como a gente viu, tem pessoas, né, que tem vários tipos de cicatriz. Então a gente faz um pouquinho, né, de todos os tratamentos que a gente puder fazer para poder estar melhorando aquela aparência, né, a aparência daquela pele. Alguns autores falam que apesar dos resultados serem bem significativos, eles nunca poderão ser completamente eliminados. Aqui a gente faz associação logo com a estria, né? A estria é assim, a gente tem uma melhora, mas a gente não tem, né, aquela pele perfeita de novo, aquela pele de bebê novamente. Então a gente vai ter melhoras, mas a gente não pode dizer para os nossos clientes que a gente vai eliminar, que a pele vai ficar de bebê de novo. É importante, né, que a gente entenda isso para que a gente fale a verdade para os nossos clientes, certo? Os resultados com os peelings, eles surtem muito efeito, então são muito bons, só que com a utilização do peeling a gente tem, né, a remoção da epiderme e aí a pele fica mais sensível ao sol, à luz, né, à radiação. Pode ocorrer hiperpigmentação pós-inflamatória, então é um procedimento que existe um pouco de risco. Tem resultados bons, mas também tem os inconvenientes, né? O que pode acontecer. Então, a pele fica mais sensível, pode ter alguma hiperpigmentação. E aí, o que as pessoas estão buscando? As pessoas estão buscando tratamentos mais seguros,
tratamentos fracionados da pele, onde a gente vai gerar um dano, gerar uma lesão, mas a gente vai conseguir conservar ainda a integridade da pele, certo? Então, os tratamentos, né, atuais, eles buscam permitir a integridade da pele, favorecer o tempo de recuperação. Então, se eu tenho uma pele consideravelmente íntegra, eu tenho uma recuperação melhor e eu diminuo também as complicações. Então, aqui, né, quando a gente compara com o peeling ele vai remover a epiderme, remove uma parte da derme, né, a depender do peeling, e aí a gente vai ter uma pele mais sensível, suscetível, né, a várias complicações. E nos outros procedimentos, como é o caso do microagulhamento, que é o que nós vamos falar aqui, ele vai gerar essas lesões controladas. Por quê? Porque ele vai manter ali a pele, né, a epiderme íntegra, e isso vai favorecer, né, a recuperação, vai diminuir as complicações. Então, é um procedimento, né, já que a gente está falando agora direcionado ao microagulhamento, é um procedimento que é mais seguro e nós podemos estar utilizando aí nos nossos clientes, né, com vários benefícios e sem tantos riscos. O microagulhamento, ele estimula a produção de colágeno sem provocar uma desepitelização. A epiderme e a derme, elas são perfuradas, mas elas não são removidas. Isso aqui é importante a gente falar, tá? Quando nós realizamos um peeling químico, por exemplo, a gente remove as camadas. Quando a gente realiza o microagulhamento, a gente não remove essas camadas. A gente vai gerar lesões, a gente vai provocar, né, microperfurações, mas a gente não vai remover essas camadas da pele. Então, elas continuam íntegras, certo? Um dos motivos dos resultados positivos com a utilização do microagulhamento nas cicatrizes atróficas é que a penetração das agulhas, elas vão produzir microponturas no fundo da cicatriz e isso, né, vai modificar a superfície, porque eu vou estar, né, conseguindo atingir aquele local que está deprimido e vai estimular ali a produção de colágeno, vai estimular os fibroblastos para que eu consiga modificar essa superfície. A gente consegue também desestruturar o colágeno que está anormal, favorecer a neovascularização, a neoangiogênese. Então, a gente vai ter formação de novos vasos, vai melhorar a vascularização, vai ter produção de colágeno, incluindo, né, nesse local que está atrófico, que está deprimido. Então, o que é que acontece com o microagulhamento? Nós promoveremos microlesões e essas lesões que são ocasionadas pela agulha, ela vai iniciar um processo inflamatório. Então, a gente vai ter uma inflamação, vai ter a fase de proliferação, a fase de remodelamento. Isso faz com que a gente ative os fibroblastos e comece a produzir, né, colágeno, novas fibras, favorecer a vascularização, formação de novos vasos. Então, tudo isso começa a ocorrer a partir do momento que a gente promove essas microlesões. Segundo Fernandes e Bergam, agulhas acima de 1,5 atinge a derme. Isso vai gerar um estímulo inflamatório que resulta na produção de colágeno, favorecendo a melhora da cicatriz atrófica. Olha só o que acontece. Agulhas a partir de 0,5 milímetros, ela já induz a produção de colágeno. A gente já tem um estímulo de colágeno. Só que lembre-se que quando a gente vai fazer um tratamento de cicatriz atrófica, a gente tem aqui, ó, a superfície da pele. Então, de vermelho é a superfície da pele. De verde, nós teremos a cicatriz atrófica. De vermelho, de novo, nós teremos a superfície da pele. Então, percebam que se eu utilizar uma agulha de 0,5, por exemplo, ela não vai conseguir atingir essa parte mais profunda da cicatriz atrófica. Porque se eu tenho uma depressão, eu preciso então utilizar agulhas com comprimentos maiores para que eu consiga, né, fazer com que a agulha ela chegue ao fundo dessa cicatriz atrófica, certo? Então é importante a gente ter isso, a gente levar isso em consideração. Agulhas a partir de 0,5, elas já induzem o colágeno, né, a produção de colágeno. Só que nesses casos aqui de cicatriz atrófica, a depender da cicatriz, eu vou ter uma depressão muito profunda. Então, eu preciso de agulhas maiores para que eu consiga atingir
toda essa cicatriz atrófica, todos os locais aqui dentro, certo? Então, se eu tiver agulhas com comprimentos menores, talvez ela não chegue aqui embaixo onde ela precisa chegar. E aqui nós temos uma foto para que vocês consigam entender. Acabei fazendo lá um desenho, mas ó, nem precisava fazer desenho. Imagina aí que aqui é a superfície da pele. Superfície da pele em vermelho. Depressão, a cicatriz atrófica em verde. Se eu utilizar agulhas com comprimentos menores, eu vou estar passando, né? Essa agulha ela vai estar passando na camada superficial, mas será que ela vai conseguir chegar no fundo dessa cicatriz atrófica? Então é por esse motivo que se indica agulhas com comprimentos maiores para poder fazer o tratamento nas cicatrizes atróficas, certo? Aqui, ó, e aqui é uma imagem, né, para vocês poderem ver como que acontece as microlesões. Então eu tô promovendo microlesões superficiais, mas eu tô conseguindo também atingir essa parte mais profunda, né, esse tecido mais profundo, para poder gerar o estímulo de colágeno, né, formação de novas fibras, vascularização, tudo nessa região. Agora olha aqui como que fica. Então, ó, esses pontinhos, né, botando aqui de vermelho, então aqui de vermelho e todos os outros em volta, significa as microlesões promovidas pelo microagulhamento. Como eu produzi essas lesões, né, nessa parte mais profunda aqui do tecido, eu estou estimulando também. Então, estou produzindo novas fibras colágenas, está tendo, né, formação de novos vasos, os fibroblastos eles estão trabalhando. Então, é justamente isso que acontece quando a gente realiza o microagulhamento na cicatriz atrófica. Eu consigo atingir esse tecido, né, que está mais profundo e estimular esse colágeno, estimular essas fibras de forma mais profunda também. E aí a gente tem um novo tecido sendo formado e preenchendo, né, esse espaço, melhorando assim a cicatriz atrófica. Aqui é o depois, né? Então, depois que a gente realizou o microagulhamento, fica dessa forma. E aí a gente fala de prognóstico. Gente, quando a gente vai fazer uma avaliação, é importante que a gente faça uma avaliação bem feita para que a gente consiga informar para o cliente se os resultados vão ser bons, vão ser legais, vão ser excelentes, como é que serão esses resultados ou não vai ser bom, certo? É importante que a gente entenda para que a gente fale isso para o cliente, para que ele não espere, ai meu Deus, vou ficar maravilhosa. Maravilhosa todas são. Digam isso para cliente de vocês. Todas são maravilhosas com acne, com cicatriz atrófica, com hipercromia, seja lá com o que for, todas são maravilhosas. Todas nós somos maravilhosas, né? Mas eu falo com relação à pele, tá? Que a pele vai ficar de bebê, não vou ter mancha, vai estar toda lisinha. Isso aí é importante que a gente vá conscientizando o cliente para que depois do procedimento, né, ele não gostei, não teve resultado, não. É importante a gente ir explicando para ele, conscientizando, até para ver se ele vai querer ou não ser submetido àquele procedimento. Então, o que é que acontece? Fez lá a avaliação, o que é que vocês vão identificar? Essa cicatriz, ela é mais superficial ou ela é mais profunda? Ela é estreita ou ela é larga? Tudo isso é importante que a gente vá avaliando, tá? Quanto mais superficial e estreita for a cicatriz, melhor será o resultado. Então, se a gente fez a avaliação, viu lá que a cicatriz atrófica ela é superficial e ela é estreita, a gente sabe que nós teremos resultados melhores. Agora, se for uma cicatriz mais larga e profunda, a gente vai ter um resultado pior. Então, o resultado não vai ser tão satisfatório como seria se a cicatriz fosse mais superficial e fosse mais estreita, certo? Mas ainda assim tem resultados. Então essa pele, né, esse local, esse tecido, ele vai responder ao estímulo. Possa ser que não fique como a cliente deseje, possa ser que não fique como você queira, mas ainda assim terá uma melhora. E é legal a gente fazer foto, tira foto, né, de antes, depois, para que a gente consiga comparar. Às vezes as pessoas esquecem como era e fica só com a imagem atual e esquece. Então não mudou nada. Vai falar, ai não teve melhora nenhuma. Quando a gente pega a foto e compara, a gente consegue ver que teve sim uma melhora, certo? Então é importante também a gente fazer esses registros
e fala para o cliente, ó, sua cicatriz atrófica, ela é muito larga e profunda. Então, os resultados, eles não vão ser tão satisfatórios, mas ainda assim, né, a gente vai gerar aqui alguns estímulos para poder ver como é que seu corpo vai reagir, mas provavelmente os resultados serão bons. Não vai ser tão bom, né, comparado a outro tipo de cicatriz atrófica, mas ainda assim vale super a pena realizar o procedimento. E aí explica para o cliente tudo isso, certo? Para que ele decida se vale a pena ou não fazer. E se fizer, né, depois do resultado, ele não se decepcione. Ele realize o procedimento de forma consciente e realista. Sendo necessário, a gente aumenta o comprimento da agulha conforme a profundidade da cicatriz. É aquilo que eu falei, né? A gente quer gerar microlesões na cicatriz atrófica, então a gente quer atingir toda essa cicatriz. Se ela é mais profunda, a gente tem que utilizar comprimento de agulha maior para que a gente consiga atingir o fundo ali daquela cicatriz e todo o tecido, né, daquele local, para que a gente tenha esse estímulo. Então, se a cicatriz é mais profunda, a gente vai utilizar agulhas, né, com comprimentos maiores e aí nós teremos mais chance de resultados positivos. Então, avaliem, tá? É importante a gente saber avaliar. Às vezes a gente pula essa etapa, né? Ah, não quero fazer avaliação. Ah, pra que fazer anamnese? Ah, pra que fazer avaliação? Aqui você vai ver lá, olha lá os tipos, né, de cicatriz que a gente viu, avalia direitinho, vê a profundidade. Se for muito profunda, a gente já sabe que o comprimento de agulha tem que ser maior. Se for menos profunda, a gente sabe que a gente não precisa, né, utilizar um comprimento de agulha muito grande. Então, tudo isso é importante. A gente só vai saber quando a gente fizer a avaliação. E a associação cosmetológica, o que é que nós podemos realizar para poder melhorar os nossos resultados? A gente sabe, né, que no microagulhamento a gente tem, né, essas perfurações, essas microlesões. As microlesões, elas vão induzir a formação de colágeno, vão estimular os fibroblastos, mas nós sabemos também que o microagulhamento, ele promove o drug delivery. Ele promove o drug delivery, que é entrega de substâncias. Como eu fiz microperfurações ali, eu vou conseguir inserir muito melhor os meus produtos. Eles vão conseguir permear melhor naquela pele. Então, é importante que a gente associe ativos que melhorem, né, potencialize o resultado do nosso tratamento. E quais são os ativos que têm bases científicas para que a gente possa estar utilizando para esse procedimento? Então, a gente pode utilizar fatores de crescimento, o EGF, né, que é o fator de crescimento epidermal. A gente pode estar utilizando o IGF, que é o fator de crescimento insulínico. Podemos estar utilizando também o IGF-beta, que é o fator de crescimento transformador beta. Podemos utilizar vitamina C maravilhosa, antioxidante, ajuda na síntese de colágeno, então é importantíssima. O silício orgânico também vai auxiliar aí na síntese do colágeno. Então, são ativos aqui que nós poderemos estar utilizando para o tratamento das cicatrizes atróficas. Podemos utilizar também o ácido hialurônico, certo? Então, são ativos aí que a gente pode estar utilizando para potencializar os efeitos do nosso tratamento. E por hoje é isso, eu espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, coloca aqui, eu vou ter o maior prazer em te responder e eu te espero na próxima aula. Beijos! Ser uma profissional melhor, continuar estudando. Eu irei abrir inscrição para o Mundo Nath Souza hoje. Vou pedir que você olhe o próximo vídeo, que lá eu vou estar detalhando muito mais, né, sobre o Mundo Nath Souza. E eu espero muito, 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 muito te ver do lado de cá. Vem que tem um monte de coisa, já tem um bocado de material aqui esperando por você. Vamos embora!